Tu és de teatro? Tu és estudante de teatro, atriz? Sou. Eu faço teatro. Eu comecei a fazer teatro quando eu era criança, assim, quando eu tinha 9 anos. Só que a gente acabou fazendo uma peça e ficou em cartaz por vários meses. E aí eu comecei a sentir o gosto do que é estar no palco, mesmo muito pequena. E daí eu, putz, não, é isso aí mesmo. E aí eu não parei mais. E aí tamo aí. Agora eu vou fazer 26 anos e tamo aí. Daí o Ah, podcast, eu não sei se vocês pararam pra dar uma sacada como é, sim. mas é um pouco essa vibe, assim, de trazer pessoas da área do teatro, Uhum. ou da Uhum. literatura, ou do cinema e tal, pra falar um pouquinho dessa relação que essas pessoas têm com as artes. Mas vamos parar de enrolação e vamos começar. Jardim Elétrico Podcast. Nonsense, literatura e teatro, sem deixar de lado as frivolidades. Patrocínio Lei Aldir Blanc, Olinda. Eu queria começar com vocês se apresentando, tanto apresentando vocês individualmente, vocês são atores também, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, e falar um pouquinho sobre o projeto de vocês em relação ao Teatro do Oprimido. Ai, gente, como a gente faz sem ver o outro 01? Como é que faz pra gente? Quem começa? Já que você começou vários, pode começar. Eu pego a seguir. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Maria pelo convite. É a primeira vez que eu estou nessa situação de ser entrevistada num podcast. Eu geralmente estou no seu lugar aí, fazendo as entrevistas, né? Fazendo as perguntas. E, sinceramente, eu não sei se você fica mais nervoso, né? A pessoa fica mais nervosa estando no meu lugar, né? De conversar ou de fazer as perguntas. Mas agradeço muito pelo convite. E vou me apresentar. Meu nome é Andrea Verusca. Eu sou atriz e arte educadora. Eu sou formada em artes cênicas pela UFPE e nasci em Petrolândia, que fica no sertão de Pernambuco. E aos 9 anos eu me mudei para cá, para Olinda, e vivo aqui até hoje. Ah, que ótimo! Eu também, uma olindense. Que É, maravilha! aí ó, conterrâneas. Conterrâneas. E você, Wagner? Bom, eu também sou olindense, né? Sou nascido em Olinda, mas moro em Nossa, Recife. que maravilha, gente! Que De achado! Rio Doce, ele. É nascido e criado em Rio Doce. Conheço ainda Rio Doce da minha infância, na palma da minha mão. Então, é daí que eu venho. Continuo olindense de coração, apesar de morar em Recife. Estou em Recife há pouco mais de 3 anos, mas somos 3 pessoas olindenses aqui. Bom, Perfeito. puxando esse gancho para poder me apresentar, eu também sou ator, sou palhaço. O Teatro do Oprimido, ele é a minha formação em teatro. Desde que eu comecei a estudar teatro, isso na adolescência, ainda aos 15 anos de idade, lá na Escola de Arte João Pernambuco, eu encontrei o Teatro do Oprimido, ainda nessa fase de início dos estudos com teatro. E desde então, é a coisa que eu mais faço na vida, é o Teatro do Oprimido em formas, né? Trabalho na cidade como ator e como palhaço, além de experimentar artisticamente a partir do Teatro do Oprimido, experimentar o cinema, as artes visuais, é o que a gente tem trabalhado no Next. Acho que basicamente é isso. Eu sou graduado em Ciências Sociais, não fui para as artes cênicas na universidade, mas por conta do Teatro do Oprimido, por me apresentar a sociologia e o pensamento
sociológico, antropológico, filosófico, me dediquei a estudar as ciências sociais justamente para poder entender um pouco das dinâmicas da sociedade que a gente tanto fala no teatro oprimido. Então, essa é a minha formação. Massa! E o Nexto? Contem pra mim como surgiu isso, quem foi a ideia de quem? Então, em 2003, eu era estudante, né, das artes cênicas e eu entrei num grupo chamado Pressão no Juízo, que tinha essa mesma estrutura do Nexo de pensar, pesquisar, fazer formações e criações artísticas com a metodologia do teatro do oprimido. E aí, em 2004, eu conheci Wagner, que foi o ano que ele entrou nesse grupo. Ele tinha 15 anos na época, eu tinha 20, e ficamos nesse grupo até 2008, quando encerraram as atividades desse coletivo aqui em Recife. O coordenador do grupo, que era Cláudio Rocha, ele se mudou para a cidade de Natal e o grupo acabou se desfazendo. E eu e Wagner, a gente deu continuidade, né, aos nossos estudos, nossas práticas em teatro do oprimido. A gente chama de TO, né, o nome teatro do oprimido. E aí, cada um foi fazendo suas atividades de TO. E aí, quando foi em 2012, exatamente, esse ano de 2022, está fazendo 10 anos que estamos em atividades, resolvemos nos juntar e pensamos assim, poxa, a gente passou tanto tempo estudando, praticando o TO, por que a gente não cria o nosso grupo, o nosso núcleo de estudos, para a gente dar continuidade aos nossos estudos? A gente passou muito tempo comprando livros, fazendo oficinas, se capacitando com essa metodologia, e aí foi quando pensamos em ser ainda um núcleo mesmo de estudos, pesquisa e formação da metodologia do teatro do oprimido, e tentando descentralizar também as práticas e as formações dessa região metropolitana, sabe? Então, a gente começou, o nosso primeiro projeto foi de formação, e essas formações a gente foi para o Agreste, foi para o Sertão, foi para a Zona da Mata, e chegou aqui em Olinda também, que era uma oficina só com a estética do oprimido, que é justamente a última técnica desse arsenal do teatro oprimido que Augusto Boal, que é o criador, né, carioca, sistematizou. Eu acho que é isso. E Wagner, tem alguma coisa pra falar, não? Não, eu acho que esse apanhado que a Verusca fez resumiu muito bem a nossa Resumiu história. bem, né? Nossa, ela falando e eu pensando assim, de fato a gente passou 8 anos estudando teatro oprimido, 8, 9 anos estudando teatro oprimido, para aí a gente se institucionalizar depois de 8 anos de trabalho, de estudo, e estamos aí há 10 anos, o Nexto, assim, são 18 anos, né, de trajetória com o teatro do oprimido, que está completando agora em 2022. Então, quando eu falo que a minha formação em teatro é o teatro oprimido, é porque eu acho que eu já fiz muitas graduações só nesse período de 18 anos, estudando, trabalhando com método. Eu acho que é bem assim. Massa demais. Então vamos explicar, né, para quem tá ouvindo e tá boiando, não sabe o que é o teatro do oprimido. Queria que vocês explicassem o que é que significa este danado deste teatro do oprimido. Vários, posso começar falando? À vontade. Eu acho, Maria, assim, a gente sempre costuma dizer que teatro do oprimido é o teatro do diálogo, é isso que como a gente fala. Antes de tudo, teatro oprimido é teatro. Quando a gente fala teatro, a gente está pressupondo, já coloca ele dentro de uma função estética, né? Assim, a gente já consegue localizar na mente o que é que a gente vai encontrar, né? Quando a gente fala teatro, né? Quando a gente coloca do oprimido, e mais recentemente, a partir de 2009, a partir das práticas de mulheres feministas, assim, fazendo releituras do método,
começou a falar teatro da oprimida, né? E mais recentemente Hum. existem as pesquisas transfeministas com a Dodi Leal, a Bárbara Santos que criou o teatro da oprimida, né, junto com outras mulheres, a Dodi Leal nomeou a teatra da oprimida. Então, enfim, para falar sobre as questões da Nossa, rapidinho. transgeneridade. Só uma pausa, porque eu realmente desconhecia totalmente isso. É Bárbara Santos, ela é de onde? Isso, Bárbara Santos, ela trabalhou com Augusto Boal durante muitos anos, 20 anos trabalhando com Augusto Boal. Ela é uma das nossas formadoras no Teatro do Oprimido. E ela é do Rio de Janeiro, hoje ela mora na Alemanha. E eu até separei aqui alguns livros de indicação da Bárbara Santos, que vai falar um pouco sobre essa pesquisa dela de criar, a partir do Teatro do Oprimido, criar o Teatro das Oprimidas para falar sobre as questões das mulheres, né? A Verusca pode falar um pouco melhor sobre isso, porque ela tem mais propriedade sobre o tema. Mas tudo isso pronto. A Bárbara Santos é essa pessoa. Ela é a nossa grande formadora no método. Tudo que a gente faz hoje, a gente aprendeu também com a Bárbara Santos. Ela está, inclusive, no nosso podcast, o Teó na Escuta, o episódio 2, que é o Teatro das Oprimidas. Ela está falando um pouco sobre a experiência de 10 anos dessa metodologia. Então, que ela já praticou ao redor do mundo inteiro. E é isso. Quem quiser dar uma olhadinha no podcast, procurar a Bárbara, procurar os livros dela, acho que é interessantíssimo. Não, eu vou, com certeza. Eu não conhecia ela, não conhecia essa vertente do teatro do oprimido, né? Porque o teatro do oprimido fala muito sobre esse lugar, né, de opressão. Surgiu o quê? Qual foi a década que surgiu? Foi década de 50, não? Não, assim, o teatro oprimido tem esse embrião a partir da década de 50, que é quando o Boal retorna ao Brasil ele foi estudar teatro nos Estados Unidos, volta, esse embrião todo acontece na década de 50, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas década de 70, em 71 ele cria e institucionaliza assim, eita, estou criando uma técnica chamada teatro jornal. Pá. E aí surge a primeira técnica do teatro oprimido, que só vai ganhar esse nome muito tempo depois. Então, quando a gente costuma dizer que ele surgiu na década de 70. Mas, assim, não há um... Boal não acordou e disse, eita, vou inventar o teatro do oprimido agora. Não, isso tem a ver, claro, com todas as pesquisas que ele vem desenvolvendo desde muito tempo. O trabalho com teatro de arena, enfim, milhões de coisas e eu ainda não disse o que é o teatro do oprimido. Verusca, sempre que quiser falar, só interrompa, tá? Não tenha pudores, não. Aqui é uma conversa todo mundo junto. Parece que a gente tá numa mesa de bar aqui, conversando. Não, Mas sim. então, me expliquem assim, qual foi a intenção? Por quê? Qual foi o motivo? Boal, quem inventou foi Augusto Boal, né? E aí ele chegou com essa ideia por quê? Tem alguma relação com a ditadura, por causa desse nome, Uhum, Teatro do Oprimido? Como foi? uhum. Então, só para eu poder concluir o que é o teatro oprimido, já pegando esse gancho que você está falando, quando eu falei que a gente diz que teatro do oprimido é teatro do diálogo, é porque, fundamentalmente, esse é o maior objetivo do método, é criar diálogo. Criar diálogo entre oprimidos, entre grupos de oprimidos e opressores, enfim. O teatro do oprimido ele é uma metodologia, um mecanismo, um dispositivo para analisar a sociedade a partir do teatro. Não é teatro para o oprimido. Né? Quando diz teatro do oprimido, a gente está assumindo a força política do método. É um tipo de teatro que não tem medo de ser chamado de político. Por quê? Para o teatro do oprimido, para Augusto Boal, para todos nós, para mim também, tudo que a gente faz ela é político. Né? Para Boal, na obra dele, para ele poder
deixar evidente o que danado é diálogo, ele tem uma história que eu gostaria de pedir licença para poder contar. Por favor. Essa história, ele conheceu um professor de teatro que dava aulas no hospital psiquiátrico em Londres. E aí esse professor, um dia, chegou para os seus estudantes, né, e disse assim, olha, nós vamos estudar a diferença entre monólogo e diálogo. Aí o professor, ele disse para os seus alunos assim, olha, monólogo é quando uma pessoa fala sozinha. E aí ele levantou uma única mão, levantou a mão direita, abriu e fechou as mãos, em sinal de que a mão estava falando. Aí ele fez essa ilustração e disse assim, isso aqui é monólogo, ele abrindo e fechando a mão, como se estivesse imitando um fantoche. E aí ele disse, e diálogo? Diálogo é quando duas pessoas, aí ele levantou as duas mãos, como se estivesse usando fantoches, aí disse, uma fala, a outra fala, mexendo as mãos alternadamente. Uma fala, outra fala. Isso é diálogo. Vocês entenderam? Todos concordaram, disseram que sim, que entendeu, e aí ele pediu para que alguém explicasse com as palavras da pessoa o que era a diferença entre monólogo e diálogo. E a pessoa fez, uma pessoa da plateia que estava lá assistindo a aula disse, eu gostaria de responder. Disse, olha, monólogo é quando uma pessoa fala sozinha. Tá, o professor disse que estava certo. Aí o professor pergunta, e diálogo? Aí o cara responde, diálogo são dois monólogos. Quando o cara respondeu isso, Boal começa a refletir que a função do teatro do oprimido é restabelecer o diálogo. Porque, para Boal, é esse restabelecimento do diálogo que vai cessar as opressões. Porque as opressões têm a ver com as relações desiguais de poder. E toda tentativa para se romper as opressões inclui diálogo. Para Boal, é impossível romper as opressões sem que a gente tenha diálogo. Então, por isso que o teor político das peças, da metodologia, seja em sala de aula, seja nas apresentações, seja onde for, onde estiver buscando fazer teatro oprimido, estamos exercitando o diálogo. E exercitar o diálogo também é um exercício da fala e o exercício da escuta. Então, por isso que a gente fala que o teatro do oprimido é o teatro do diálogo. Nossa, muito massa isso. Então ele resolveu criar esse diálogo que estimula esses dois lados, né? Porque eu acho que quando você fala também que um diálogo é dois monólogos, tem um equívoco aí, né? Exatamente. A gente está falando do seio de um hospital psiquiátrico, né? E aí, por mais É, louca que possa parecer essa resposta daquele aluno, né? Por mais louca, estamos falando desse ambiente hospital psiquiátrico. O Al disse que essa loucura é muito lúcida, porque o que acontece na nossa sociedade, isso ele está falando da sociedade da época, de 60 anos atrás, que estamos vivendo agora, o que uhum. acontece é que o que impera não é diálogo, são os dois monólogos. A gente quase não consegue dialogar, porque nós estamos monologando. Então, a relação de opressão nada mais é do que o imperativo de um monólogo. Então, para romper essa opressão, a gente precisa voltar a dialogar. Mas como que a gente dialoga? É uma busca. Essa busca, para a gente, se chama teatro do oprimido. É buscando formas estéticas para estabelecermos o diálogo. Porque esse equívoco é o equívoco que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos vivendo somente esse equívoco desse império dos monólogos. E aí nós... Aí isso vai de você conseguir estimular tanto a sua escuta, né, quanto a sua fala. Mas aí, quando é que a gente vê isso no teatro? Porque isso no teatro seria estimular o local de quem é oprimido ter fala, e também ao mesmo tempo seria o dessa pessoa oprimida falar através do teatro e as outras pessoas enquanto plateia ouvirem, seria esse o jogo teatral do teatro do oprimido? Esse é um caminho. Mas a primeira coisa é que o teatro do oprimido a gente rompe com essa hierarquia de que eu sou o artista, só eu tenho o poder da fala
vocês são os espectadores, só vocês escutam. Não, esse diálogo está no tempo inteiro entre atores e plateias, porque a plateia também pode assumir o lugar de protagonista daquela história, entende? Então, a plateia ela consegue alterar o curso da obra. Esse é o trunfo do teatro do oprimido, é buscar uma extrema participação para que a gente consiga criar do próprio teatro, o próprio fazer teatral, ser um mecanismo para o diálogo. Não necessariamente eu falo e você escuta e depois a gente troca, porque aí a gente ainda mantém os nossos monólogos, a gente está alternando. Mas como que a gente pode criar uma obra que essa relação de diálogo seja fluida entre espectadores e artistas? Não sei se eu consegui. Vários, por favor, se você. Não, eu ia dizer que, diante dessa sua questão, é que surge, Boal, ele cria o Teatro Fórum, né? Uhum. Porque esse fórum, ele vem de uma palavra do espanhol, que é fórum, porque sempre quando ele fazia as apresentações, os espetáculos dele, durante o exílio, porque Boal, ele em 71, ele foi preso e ele só tinha duas alternativas. Ou ele ficava no Brasil e era morto, ou ele saía e ia viver como um exilado. Então, ele em 71, ele vai para a Argentina, que é o primeiro ponto, né, desse exílio, o primeiro país que ele vai se exilar, e ele começa a encontrar alternativas, né, teatros, né, formas de fazer teatral para que ele consiga sobreviver mesmo, assim, sabe? Porque nem tudo ele poderia dizer, porque logo depois a Argentina também entrou numa ditadura e todos os outros lugares que ele ia chegando era uma outra ditadura que ia sendo instaurada, né? Então, quando ele criou o Teatro Fórum, esse fórum era justamente porque fórum é debate, né? A tradução da palavra fórum em espanhol é debate. Quando terminava o espetáculo, as pessoas sempre queriam debater sobre aquele assunto, sobre aquele tema, sabe? Aquela opressão que foi exposta, enfim, no espetáculo. E aí ele começou a perceber que tinha pessoas que não estavam satisfeitas com o que os atores faziam em cena, né? Que o elenco apresentava. E aí ele passa a convidar a plateia e dizer, tá ok, então você vem aqui e substitui a pessoa que está em situação de opressão ou aquelas pessoas que são aliadas, né, do oprimido e traz aqui o que você faria de diferente, mostra pra gente, não fala, mas mostra. Então, a plateia ela passa a assumir a posição de protagonista da cena, né, e vira uma atriz e um ator e traz possibilidades de solução daquele problema que está sendo apresentado. Aí surge o Teatro Fórum, que essa técnica do teatro do oprimido é a mais divulgada e praticada, enfim, em dezenas de países, né? Então, o teatro do oprimido, ele sempre vai surgir do improviso? Sim, podemos dizer que sim. A gente, a partir dos improvisos, porque o teatro oprimido ele trabalha com as histórias de vida das pessoas. E a gente tem técnicas para a gente poder conseguir, enfim, acessar as histórias e transformar essas histórias em espetáculo teatral. Né? Depois dos improvisos, há o trabalho da dramaturgia mesmo, de escrever, de pensar cenas, de modificar, de criar diálogos, de criar imagens, e por aí vai. Assim. Mas o exercício sempre como eu falei antes, o teatro oprimido ele nasceu para analisar a sociedade, e aí o exercício da própria transformação desses improvisos em texto ou em um espetáculo vai buscar sempre essa dimensão de sair de uma história particular, então não é a história de Wagner, e ir para uma história no campo de vista maior, assim, político, sabe? Então, sei lá, vou falar sobre a situação dos negros no Brasil, sabe? Eu vou falar sobre, enfim, a LGBTfobia, sei lá, vou falar sobre outras questões, falar sobre questões econômicas, questões que possam baselar um pensamento para além de um pensamento individual, sabe? Sobre
a minha relação com aquele tema, mas buscar formas de criar diálogos sobre a própria estrutura da sociedade, porque no fim das contas esse é o nosso objetivo, é fazer teatro, é fazer arte para criticar esse mundo que a gente está vivendo, porque para a gente esse mundo que a gente está vivendo não é um mundo perfeito, né? Esse mundo está muito pelo contrário, esse é um mundo muito opressor, e aí é esse mundo que a gente quer transformar, e a gente só consegue transformar quando a gente consegue criar mecanismos para dialogar sobre a crítica que a gente mesmo está fazendo sobre esse próprio mundo. Agora eu queria que vocês me explicassem um pouquinho mais como é na prática, porque pela forma que vocês estão me falando na teoria, eu que nunca me aprofundei muito nos estudos do teatro do oprimido, me pareceu, pela definição de vocês, uma coisa muito semelhante ao que era na prática o teatro épico de Brecht, que é essa coisa de você estar lá em cena e você tá falando sobre um assunto que é de cunho social e daí congela, né? E aí vira uma outra narrativa mais pessoal. Não sei, pela descrição que vocês me falaram do que pareceu muito isso. E também pelo diálogo com a plateia também, né? Será que tem alguma relação de Brecht com Boal? Tem alguma coisa a ver ou eu tô viajando aqui muito? Completamente a ver, tem completamente a ver. Brecht foi uma das grandes inspirações de Boal, né? Essa forma do teatro político brechtiano, Boal ele também utiliza na própria criação do seu método, né? do teatro do oprimido. O épico de Brecht, Boal, a peça de Boal, que é Revolução na América do Sul, que é a peça que a gente tá estudando nos últimos anos, é uma peça que muitos teóricos eles falam que é a inauguração do teatro épico no Brasil, isso na década de 50. Boal cria um texto teatral que ele é extremamente épico. Então, o que você fala, Maria, tem completa relação. O que você está imaginando a partir da nossa fala é exatamente, isso também faz parte do teatro do oprimido. Assim, eu acho que é a experiência brasileira a partir de uma experiência que vivemos, né? Uma ditadura, uma necessidade de falar sobre temas populares, temas urgentes, um teatro nacional que só trazia temas europeus. Então, colocar em cena a questão do salário mínimo, como ele faz em Revolução da América do Sul, a questão da fome, da precarização do trabalho, da exploração dos donos das fábricas, das empresas, colocar o trabalhador como protagonista de uma peça, isso em si já foi a própria revolução que vivemos no teatro. Então, faz todo sentido isso que você fala do teatro épico de Brecht ser uma inspiração para o teatro épico de Boal. E eu acho E que agora, e aí, sim. não, só ia Eu ia dizer que te pedir, Verusca, para inclusive pegar esse gancho do que tu vai falar agora e falar um pouquinho do teatro da oprimida que Wagner citou lá atrás e eu tô para falar sobre. Queria que tu falasse um pouquinho também depois que tu falar isso agora. Tá, não, eu só ia dizer assim que eu acho que o que colocam aqui Boal ainda foi mais além, porque ele vai trabalhar justamente com os grupos, né? Então, assim, a gente leva o teatro do oprimido para a favela, para as prisões, para os hospitais psiquiátricos, na educação, e aí as próprias pessoas elas vão criar o seu texto, vão produzir o figurino, o cenário, enfim, vão ser atrizes e atores. Então, não é um teatro para o oprimido, mas sabe, é feito pelos oprimidos. Então, essas pessoas que estão nessa condição, elas criam a sua própria arte, elas só não consomem, sabe? A arte a arte e os meios de comunicação que
que são as classes dominantes, enfim, que jogam para você, sabe? E que a gente consome. A gente não deixa, a gente só não é consumidora, mas a gente passa a ser a produtor e produtora de arte também, sabe? Criadores e criadoras. Eu acho que isso é bem importante quando a gente pensa no teatro do oprimido. E Que é, aí, pode dizer, amigo. desculpa, Vários, mas é só para dizer que é isso que é o que Boal acredita que é a democratização dos meios de produção teatral. Isso é o grande, Isso. é a espinha dorsal do teatro oprimido, é buscar com que todas as pessoas se transformem em artistas, se transformem em atores e atrizes. Essa democratização do meio de produzir teatro é uma metáfora para a grande revolução, né? de, de democratizar os meios de produção, enfim, inspirado na teoria marxista, né? Exatamente. E ele também coloca que a gente está o tempo todo se relacionando, né? E que existem grupos que acabam se beneficiando em detrimento de outros, né? E aí o TO, ele vem do individual, por exemplo, a gente vai pegar a história de um homem, de uma mulher, mas aí nessa história, para a gente entender essa história de, sei lá, de João e Maria, que estão passando por sei lá, uma situação de violência, a gente tem que entender o sistema, a gente tem que entender e considerar o patriarcado também. Então, o teatro oprimido, ele vai estudar também esses mecanismos de opressão da estrutura, sabe? E aí, na oficina, para chegar ao Teatro Fórum, como a gente falou, parte disso, da história dos participantes que estão envolvidos naquele processo de formação. As pessoas vão contar a história delas e a partir daquela história a gente vai entender aquela estrutura e desse entendimento, desse diálogo é que a gente cria, né, o espetáculo para apresentar na rua, na praça, enfim, onde quer que seja. E aí lança essa pergunta quando a gente vai para esses espaços, para que as pessoas, o público que está ali assistindo, eles se sintam convidados a entrar e encontrar alternativas para aquela opressão que está sendo discutida ali, né? Que está sendo apresentada naquele espetáculo. E aí vem Bárbara, e depois de muitos anos trabalhando com Boal, ela se muda, sai do Rio de Janeiro, vai viver em Berlim. E aí, diante das oficinas e essas formações que ela participou, ela começou a se incomodar, porque, claro, eram formações mistas, né? Homens e mulheres, né? Pessoas, homens socializados e mulheres, no meio da conversa ali, quando as mulheres levantavam a mão para contar a sua história de violência, de um estupro, aparecia um homem que dizia algo do tipo: ah, mas com que roupa você saiu nesse dia que você foi estuprada? Ah, mas também, né, 11 horas da noite, você voltando de casa, você queria o quê? Então, essas questões que vinham, sobretudo dos homens, começou a incomodar a Bárbara, né? E aí ela percebeu, não, se eu começo a criar um grupo só de mulheres, né, ou que envolvam mulheres cis, mulheres trans, para elas contarem as histórias delas, né, eu acho que elas vão se sentir mais à vontade e não vão se sentir tão julgadas, né, diante de turmas mistas. E foi daí que ela sentiu a necessidade de criar o Teatro das Oprimidas, para falar dessas opressões, desses abusos, desses assédios que as mulheres vivem cotidianamente, enfim. E depois ela percebeu uma necessidade de criar um outro grupo, que é chamado o Laboratório Teatro das Oprimidas, Madalena Anastácia, que é só com mulheres negras, porque, enfim, existiam outras questões, além do fato do machismo, mas do racismo, quando a gente está falando, né, sobre mulheres socializadas, negras e tal. E aí foi quando ela criou esse outro grupo, né, que ela chama de laboratório. Tanto o laboratório Madalenas, de mulheres, enfim, brancas e negras, cis e trans, e quanto o outro laboratório, que é o laboratório Madalena Anastácia, só de mulheres negras.
porque, enfim, iam trazer outras questões, iam ser levantadas. E é uma rede, né? Ela criou uma rede Madalena, que é espalhada por vários países, tem aqui no Brasil, tem na América Latina, tem na Europa. E essa rede, ela sempre tem um festival todo ano. Ele era presencial e desde 2020 ele está sendo virtual, esse festival, onde reúnem todos os grupos que trabalham com teatro, né, das oprimidas e fazem apresentações e também criam ações concretas, sabe, de tentar conscientizar mulheres de situações de opressão. Elas criam campanhas, enfim. É bem interessante esse trabalho que a Bárbara Santos está já desenvolvendo já faz algum tempo dentro do Teatro das Oprimidas. E foi em que época que ela surgiu com esse teatro? Foi muito depois do Teatro do Oprimido de Boal ou foi na mesma época? Não, foi depois, porque ela entrou nos anos, acho que no final dos anos 80, por aí. Eu sei que ela ficou 20 anos dentro do CTO Rio, que é o Centro de Teatro Oprimido, no qual ela chegou a ser até coordenadora artística desse espaço, porque depois que Boal veio do exílio, né, em 85, em 86 ele fundou esse grupo, né, o Centro de Teatro do Oprimido, e logo depois Bárbara entrou. E aí eu acho que o Teatro das Oprimidas ela fundou em 2010, 2011, por aí. Ah, então é bem recente, né? É Isso. super recente. Foi em 2009, velho. Assim que Foi Boal 9? morreu, Boal morre em 2009. E aí há muitas transformações no Centro Teatro Oprimido depois da morte de Boal, né? Uma dessas transformações foi o Laboratório Madalenas, que vários falou, e o Teatro das Oprimidas. Tanto é que em 10 anos depois de 10 anos de experiência com o Teatro das Oprimidas, Bárbara ela lança o livro Teatro das Oprimidas, que é um livro que foi lançado em 2019. Ela conta todo o percurso de pesquisa, é um livro grande e assim, um livro incrível, que ela conta todo o percurso no mundo inteiro de desenvolvimento dessa metodologia, que é uma metodologia genuinamente feminista para o trabalho com as mulheres, né? Isso. E ela também traz muitas experiências dessas formações, né? Relatos dessas formações. É muito interessante esse livro da Bárbara, para quem quer ir por esse caminho, né? De um teatro do oprimido mais feminista, antirracista também. Fica aí a dica, né? Muito bom. Eu não conhecia essa vertente. Vou super procurar esse livro. Outra coisa também que eu fiquei encucada com vocês falando é porque vocês mencionaram, né, o fato do Teatro do Oprimido acontecer durante a época da ditadura e de Boal ter sido exilado. Mas esses atores, essas atrizes que faziam esse tipo de teatro, como foi que a censura lidou com isso? Na época da ditadura, né? Claro. Uhum. Olha, esses atores são atores que a gente conhece até hoje. Assim, são os artistas que trabalharam com Boal, são que a gente conhece até hoje. A Fernanda Montenegro trabalhou com Boal, a Maria Bethânia cantou com Boal também, o Lima Duarte também fez. Toda essa galera dá esse depoimento quando foi perseguido pela ditadura, né? Porque massacrou mesmo. Então, Boal não teve o exílio de Boal porque ele foi preso, foi torturado, ele foi ameaçado de morte, ele só sai da prisão porque ele era uma pessoa influente já naquela época no Rio de Janeiro. Então, ele era amigo de Nelson Rodrigues, que era um jornalista famosíssimo, que escreveu uma carta para poder liberarem Boal, porque não pegaram qualquer um. E aí, Boal foi exilado, mas mesmo assim continuou com o trabalho, desenvolvendo o teatro oprimido. Tanto que Varus falou que ele saiu, foi para a Argentina, estourou a ditadura militar, enfim, saiu percorrendo a América Latina, em todo lugar que ele chegava, estourava uma ditadura, e ele foi para a Europa.
E aí ele ficou com medo, porque ele ficava achando que ele que estava levando a ditadura para os lugares, porque assim que ele... E assim, Boal, como ele foi ameaçado, então tinha na Argentina mesmo, chegou um boato de que queriam matar um estrangeiro, e ele achou que era ele, então ele tinha que sair, tinha que sair do lugar. Isso também serviu para ele criar uma técnica introspectiva, assim, porque ele começou a ver que estava pirando, assim, com medo de estourar uma ditadura em qualquer lugar que ele estivesse, que ele estava se sentindo perseguido, assim. E aí ele criou uma técnica que se chama o tira na cabeça, que foi um embrião para desenvolver uma das técnicas chamada de teatro, o arco-íris do desejo, que Boal fala assim, que é o método Boal de teatro e terapia. Não é terapia, mas é terapêutico. É uma tentativa de trabalhar essas opressões que são mais internas, que a gente não sabe de onde vem, né? Então, Boal, ele, a partir dessa experiência, ele criou uma nova técnica. E sim, ele foi perseguido pela ditadura até a sua morte. Assim. Ele andava com dificuldade porque o joelho que ele ficou pendurado no pau de arara, o joelho dele teve problemas até a morte dele. Então, ele tem sequelas da ditadura, que são sequelas que deixam o teatro, né, fere o teatro nacional, assim, de uma maneira que a gente não tem como apagar, e todos os artistas que viveram a época falam sobre essa perseguição, né? E essa é uma coisa meio Foucaultiana, assim, quanto mais repressão tem, mais resistência se tem, assim. Então, essa repressão que tem, não que seja uma coisa boa, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é que nós buscamos sempre formas de sobrevivermos a esse mundo, né? O teatro do oprimido nada mais é do que isso, assim, buscar maneiras da gente se manter vivo. Então, essa repressão intensa que estamos voltando a sofrer, isso exige da gente criar outras estratégias de sobrevivência, assim. Por mais traumas que elas deixem, assim. Bom, é isso. Eu já estou viajando aqui, já estou falando nada com nada. Não, isso me leva muito a refletir sobre como fazer esse teatro do oprimido hoje em dia, né? Porque a gente está vivendo outro tipo de repressão política. Como fazer esse teatro hoje em dia. Mas antes da gente conversar sobre isso, eu queria perguntar outra coisa. Porque tu falou, Wagner, que Boal era carioca e mencionasse que ele era amigo de Nelson Rodrigues, que também era um dramaturgo carioca. E aí, Uhum. existiu algum tipo de produção deles dois juntos, alguma coisa, algum projeto, alguma coisa assim que eu não tenho conhecimento? Olha, eu também não tenho conhecimento, até porque os dois eram completamente díspares do campo de vista político, né? É. Nelson Rodrigues, mais alinhado à direita, deu lá seu apoio ao golpe empresarial militar. Boal completamente alinhado à esquerda, aos oprimidos, A mas guerrilha. a guerrilha, a luta armada, né, tem alguns relatos de que Boal se utilizava do, do status que ele tinha, né, de homem branco, hétero, de classe média, e uma celebridade no Brasil, então ele conseguia traficar armas para a luta armada. Então, até que ele percebeu que a arma que ele tinha para lutar contra esse sistema era o teatro, porque ele não sabia tirar, no máximo daria tiro no próprio pé. Mas ele acreditava numa luta armada de nós, oprimidos e oprimidos, porque não tem determinado tipo de opressor que não tem como a gente ter diálogo. Não tem como a gente ter diálogo com o Bolsonaro, por exemplo. Não tem como a gente estabelecer um diálogo com uma pessoa que nem sequer escuta o que ele mesmo está dizendo. Então, para Sim. Boal,
acreditar, e Boal também dizia, bom, se eu pegar uma arma e for lá para tentar matar Bolsonaro, eu vou morrer. Não vai acontecer, não vai rolar, né? Tipo, a gente não está em jogos vorazes que eu vou lá, pego o meu arco e flecha e fico aqui e consigo. Não estamos nessa realidade de Hollywood. Mas temos uma arma. Qual é a nossa arma? O teatro, é isso. Ah, vamos lá, vamos utilizar o teatro como a nossa. Por isso que o vocabulário do teatro oprimido é muito bélico, é o arsenal do teatro oprimido, é o teatro como arte marcial, teatro como arma de libertação, é sempre esse tipo de vocabulário que remete ao ao a, ao, ao apreço mesmo, né, que Boal tem pela revolução cubana, enfim, pelas revoluções que transformaram minimamente uma sociedade, né? E é isso. Tipo, Boal, ele começa a escrever suas peças ainda muito jovem, ele começa a escrever suas peças e voltando a Nelson Rodrigues, né? E ele entregava a Nelson Rodrigues e recebia as anotações de Nelson Rodrigues sobre a peça que ele tinha escrito, assim. Tanto é que Nelson Rodrigues falava que nascia o Brasil ganhava um dramaturgo, assim, quando Boal começou a escrever e fazer as suas próprias peças. Nelson Rodrigues também, naquela época, ele escrevia as peças e dava para Boal, assim, imagina. Não se tinha cópia, não escrevia no Word, né? A pessoa escrevia lá na sua máquina de escrever e só tinha, no máximo, duas, porque era a folha e o carbono. Então, Nelson Rodrigues entregava Boal, assim, e eles conversavam sobre teatro, sobre dramaturgia, e assim Boal virou o que ele é, né? Até hoje. E mesmo com esses posicionamentos políticos tão diferentes, né, tão díspares. O que eu fico, é, o que eu fico pensando é que, apesar desse pensamento dos dois serem distantes de tudo isso, havia o interesse comum, que é o teatro, né, a dramaturgia, mas para além, assim, eu acho que eu fico lendo sobre o regime militar, fico ouvindo as histórias do regime militar, e eu acho que era um período de tanta repressão, que era capaz de alguém dizer, não, tá tudo bem aí, seu militar, com medo de matar, sabe? Eu acho que essa relação entre Boal e Nelson Rodrigues, eu acho que tem um pouco disso, assim, não sei, eu não sei, eu acho que eu na verdade, eu acho que eu acho difícil acreditar que Nelson Rodrigues apoiou o golpe militar. Eu fico na minha inocência, assim, achando que Não é, não, mas mas não assim, é porque bem por aí. as peças dele que ele escrevia eram uma coisa tão pesada, né, que é tão, assim, violentamente destrói tanto tabu da época, Uhum, que é um pouco difícil de acreditar que ele era inclinado a sim. uma visão mais direita, assim. E que Porque Boal teria um amigo assim. Eu fico mais impressionado. Porque eu não tenho nem Mas amigo bolsominion. Mas tem uma coisa também que quando Boal tá nesse período, porque ele começa a se interessar pelo teatro, pela dramaturgia, né? Então, ele estava ainda estudando, ele estava na graduação em química que ele fazia, e aí ele começou a despertar esse lado, né? Da dramaturgia, querendo estudar, e foi procurar Nelson. E isso foi tudo antes do golpe, né? Porque depois Boal Uhum. vai para os Estados Unidos estudar dramaturgia, volta, aí vem o Teatro Arena, convida ele. Então, a gente também entende que tudo isso, eu acho que talvez essa proximidade toda também foi bem antes do golpe, né? Então, ele até coloca isso, Boal, na autobiografia dele, né? Hamlet e o Filho do Padeiro. Eu acho que é bem o que a gente está vivendo, né? Tipo, acho que as eleições de 2018 foi um marco na vida das pessoas, né? E aí, o que teve de amizade desfeita, porque
Na verdade, de 2016, né? Um golpe, ele É. desfez amizades. Mas e hoje, Como é que esse teatro do oprimido funciona? Porque a gente passou por um golpe, né? E agora a gente está aí vivendo os últimos momentos do governo Bolsonaro, graças a Deus, mas ainda a gente está nesse período. E aí, como é que o teatro do oprimido ele está acontecendo hoje em dia, em 2022? Eu acho que ele está acontecendo da mesma forma como ele surgiu, na resistência, sabe? Sobrevivendo. Porque a gente agora, por exemplo, depois das eleições, com Bolsonaro no poder, a gente perdeu uma grande quantidade de editais que tinha, né, de apoio à cultura. Os que ainda existem, a gente percebe que, da forma que está escrita naquele regulamento, essa prática teatral que a gente tem, ela não se encaixa, né? Ela vai de encontro a esse pensamento que é vigente desse governo. E aí a gente continua da mesma forma que Boal driblava através de técnicas. Olha, aqui eu sei que eu não posso me apresentar, porque se eu for apresentar aqui na Argentina como Boal, eu vou ser preso e tal. E se eu for dizer que é um espetáculo, também vou ser preso, então vou criar o teatro invisível. Aquilo aqui, ninguém vai saber que é teatro. Ninguém da plateia vai saber que é teatro. Vão achar que é uma cena do cotidiano. Então, ele cria o teatro invisível. Ele vai para o Peru e, de repente, ele está com um grupo lá que é de alfabetização e ele vai trabalhar com teatro nesse grupo e aí ele percebe que as pessoas elas não dominam o espanhol, porque a gente está falando de comunidades indígenas do Peru e que só falavam a sua língua materna. E aí ele cria o teatro imagem. Ok, se eu não vou conseguir verbalizar, dizer o que eu quero, então eu vou através do meu corpo e da minha expressão, do meu gesto, e a gente vai ter essa comunicação, né? Vai criar esse diálogo e vai produzir imagens também. E não vai deixar de ser teatro por conta disso. Então é a mesma coisa, assim, acontece com a gente. Então, hoje os grupos, né, estamos numa pandemia. O que os coletivos de teatro do oprimido, que eu percebo, estão fazendo? Cursos online, festivais online, podcasts, enfim, a gente vai também tentando encontrar mecanismos, né, de comunicação para tentar levar nossas histórias, as nossas criações. A gente já faz um tempo, né, pelo menos no Nexo, que a gente está estudando a linguagem do audiovisual, né? E aí, nessa pandemia, isso intensificou ainda mais na nossa pesquisa, porque a gente sempre foi um grupo que a gente não ia para casa teatral, né? A famosa casa teatral. A gente não, a gente sempre estava na rua, ou a gente estava nas feiras, ou a gente estava nos bairros, enfim, a gente sempre estava em espaços urbanos, em espaços coletivos, mas que não é esse local que, enfim, dessa caixa teatral tão conhecida, né? E a gente continuou a fazer. Isso é uma herança que a gente traz, né, na verdade, desde o Pressão no Juízo, e com o Nexto a gente deu continuidade a essas criações fora, né, dos espaços teatrais. E diante da pandemia a gente criou podcast, a gente fez uma videoarte, a gente deu oficina online, vai dar outra oficina online agora também. E a gente vai tentando, pelos editais também, encontrar formas como é que a gente pode se encaixar nesse edital com o nosso projeto, né, de pesquisa em teatro oprimido. Mas se a gente vê, olha, isso aqui está indo de encontro, sabe, a metodologia, a gente vai trair a metodologia se a gente for botar nesse edital, porque vai ser tanta maquiagem, né, tanta maquiagem que a gente vai colocar que a gente vai se distanciar do que é o nosso objetivo. Aí a gente também nem faz. A gente vai para encontrar outras possibilidades para tentar continuar com a nossa prática teatral, sabe? Mas eu acho que os grupos estão fazendo isso, assim, tentando encontrar estratégias de sobrevivência a esses anos todos. Eu acho que o teatro oprimido já está aí há
50 anos, né? E é um teatro de resistência, porque ele não está... Você vai estudar a história do teatro brasileiro, você vê que as pessoas, os acadêmicos ou os livros, nem todos tocam, né? Nem, quase raramente falam sobre o teatro oprimido. Se você vai estudar a história do teatro brasileiro, então autores, dramaturgia, aí é que realmente aí nem tocam, né, na dramaturgia de Augusto Boal, que é bem interessante. Fora essa revolução, tem Murro em Ponta de Faca, tem as crônicas dele, que são incríveis também, mas que pouca gente conhece, sabe? E divulgam esse trabalho. Aí eu acho que a gente, enquanto artistas de teatro oprimido, a gente tem que encarar como uma resistência mesmo. E como é que funciona, assim, na prática, o grupo de vocês? Porque tu mencionou, né, que existem as dramaturgias escritas, mas também vocês comentaram muito sobre a questão do improviso. Então, só para eu fechar um pouco, para eu entender mais como é que acontece isso na prática hoje em dia, assim, vocês constroem um texto, uma dramaturgia, ou vocês vão atrás de uma dramaturgia que já foi escrita, por exemplo, por Boal, e daí vocês pegam esse texto pronto e vão para apresentar uma cena em que nessa cena há uma interação do público e vocês estão abertos para um improviso, ou é uma questão apenas de improviso puramente, de interação com a plateia? Como é que funciona? E assim, e o local, né? Porque eu vi também muito isso do teatro do oprimido acontecer em locais públicos quando as pessoas não estão esperando que aquilo aconteça, né? Por exemplo, dentro de um ônibus ou numa fila, ou não sei. E esse local, ele é dentro de um teatro também, na estrutura de um teatro mesmo, ou é um teatro mais de rua? Como é que funciona mesmo na prática? Nosso grupo, né? Vou falar enquanto a estrutura do Next. Assim, a gente faz nossos estudos e a gente só não fica também limitado ao teatro oprimido. Não, a gente vai tendo outras leituras, outras referências que dialoguem com essa metodologia. Eu acho que é importante, assim, colocar isso. E a gente nunca parte de um texto assim, a gente está estudando a América do Sul, Revolução na América do Sul, mas a gente não monta ele do jeito que está. Até porque a gente precisaria de um edital que desse conta de pagar esses direitos autorais, não é? Para cada apresentação da Revolução, enfim. E também porque, como o próprio método ele propõe, a gente, em nossas formações e no nosso planejamento mesmo das ações que o próprio Nexto cria, a gente parte de histórias, assim. A gente criou Cético, que é uma videoarte que fala sobre o racismo. E aí vem de uma angústia de Wagner, né? Durante esse período pandêmico, por ser um homem negro, gay, vivendo nessa cidade, né? Na cidade do Recife. Então, Perseguida, que ela vai se transformar esse ano em videoarte, que a gente fez a partir de histórias que eu queria falar, relatar, de abusos, de violências que eu passei, que eu pego, coloco uma armadura cheia de pregos enferrujados e entro num transporte coletivo, né, com essa roupa, e aí é uma tentativa da gente dialogar com as pessoas e ver, olha, né, todo dia uma mulher, ela é abusada, é assediada nos transportes públicos. Então, essa foi a alternativa mais radical que eu encontrei para entrar num transporte público sem ser violentada, sabe? Ou mulheres que carregam homens, eu carrego Wagner e outros homens numa feira, e aí a gente está discutindo essas questões sobre os estereótipos de gênero, sobre essa ideia que
que a mulher carrega os homens nas costas, sabe? Carrega a família, carrega todo mundo, enfim. Então, a gente partiu, nesses casos, de inquietações nossas, né? De histórias nossas, e aí a gente pensa como é que a gente vai roteirizar isso, como é que isso vai chegar na rua, será que essa imagem, ela vai criar essa problemática que a gente quando está ali na teoria, na prática, vai realmente acontecer? Então, quando a gente fala improviso, a gente não parte do improviso, eita, acordei, vou para a rua, vou me embora e vou criar qualquer coisa. Não. Assim como nas nossas formações em teatro do oprimido, a gente parte, através de jogos, exercícios que a gente vai, né, fazendo durante a formação, a oficina, as pessoas vão contando suas histórias, e a partir dessas histórias a gente vai criando as cenas para levar para a rua. A mesma coisa acontece com nossas performances, a mesma coisa acontece quando a gente criou Mariposas, que é um espetáculo de rua, que a gente entrevistou várias mulheres, a gente fez um processo de formação com elas, que a partir dos depoimentos que elas relataram para a gente foi e criou uma dramaturgia. Então, geram, assim, pelo menos no nosso processo, a gente sempre parte a partir das histórias pessoais, sabe? A Revolução é a mesma coisa, a gente está estudando a Revolução da América do Sul, o texto de Boal, mas é a partir desse texto o que a gente pode trazer para as nossas histórias, o que tem aqui que eu já passei, o que me afeta, como é que eu enxergo todas essas temáticas que Boal está falando aqui, que é da fome, né, da pobreza, da relação de poder entre patrão e empregado. E eu acho que é isso, assim, é um improviso, mas não é um improviso do nada, sabe? A gente sempre está estudando muito para conseguir até ter esse improviso, assim, para a gente ter mais, sei lá, mais ferramentas, para até quando a gente vai para a rua fazer mulheres que carregam homens, a gente conseguir ter o diálogo com as pessoas como a gente quer quando vai com uma performance dessa para as feiras, sabe? É chegar e, tipo, a gente vai chegar e se alguém for falar com a gente vai virar as costas ou a gente vai conversar? E como é que a gente vai conversar com essa pessoa? Como é que a gente, né, vai manter esse diálogo? O que a gente vai puxar dela? O que a gente quer, sei lá, o que a gente quer cutucar nela, sabe? Aí eu acho que é isso, assim. E tem várias formas de fazer teatro do oprimido. Pode ser, sim, num espaço teatral, pode ser no Santa Isabel, pode ser no Teatro do Rio de Janeiro, municipal de lá, mas também pode ser na rua, pode ser numa comunidade periférica, pode ser dentro de um hospital psiquiátrico, pode ser dentro da prisão, como já aconteceu, pode ser dentro de uma comunidade indígena, enfim, tem várias possibilidades e é por isso que esse teatro é tão interessante assim para mim, porque ele permite todas essas possibilidades. Amigo, se tu quiser aí, completa. Se eu esqueci alguma coisa. Não, eu só queria falar, velho, de que Boal, ele fez um esquema, assim, que a gente... ele tentou criar uma representação gráfica, assim, de como seria uma dramaturgia no teatro fórum, que é essa técnica que é mais difundida, assim. E essa dramaturgia, se você botar lá no Google, dramaturgia do teatro fórum, tem esse esquema, assim, uma explicação de como que nós devemos conduzir, né, quais os passos que nós temos que fazer para poder criar uma peça e que essa peça vai ser teatro oprimido, né? Que tenha ação dramática, que, enfim, que tenha conflito, que tenha a crise chinesa, que é um conceito assim fundamental para fazer teatro oprimido. A crise, só rapidinho, só relembrando, assim, a crise chinesa, ela é representada por crise, né? A palavra crise que a gente conhece no ideograma chinês, no mandarim, acho que é representado por dois símbolos, né? Que um sozinho significa perigo e o outro sozinho significa oportunidade. E quando estão juntas, aquilo ali representa crise. Então, essa ideia de perigo mais oportunidade é justamente aí que nasce o teatro oprimido, né?
Então, a relação entre o protagonista, que é o oprimido, é sempre a partir... A gente está falando sempre a partir de um lado, que é o lado do oprimido, não é o lado do opressor. Então, o nosso protagonista é a personagem oprimida. E, por outro lado, o antagonista é o nosso opressor, né? Então, essa relação entre essas duas personagens estabelece o conflito. Tem que ser muito objetivo, muito explícito esse conflito. Existe um desejo, ele quer fazer alguma coisa. O protagonista ele quer fazer algo e o antagonista está impedindo. Assim, como criar diálogos, né? Aí desenvolve a ação dramática. Ele vai tentar de um jeito, crise chinesa, perigo, oportunidade. Eita, tenta, não consegue. A partir desse não conseguir, que é isso, o espetáculo de teatro oprimido ele é uma obra inacabada e uma obra falha. A gente precisa falhar de alguma maneira para a gente poder criar formas da participação da plateia, né, das pessoas. A ideia é que a gente transforme os espectadores em espectatores, as espectadoras em espectatrizes, não só na ideia de espectarem, né, de ver, mas de agir em cena também. Então, é nessa falha, que é uma falha desejada, nós temos as alternativas de quem está na plateia, quem está participando, e aí a gente tem um desenlace. Então, a gente segue uma estrutura que é uma estrutura já experimentada durante muitos anos, até ela ser grafada por Boal, né? Então, ele começou a ver que existe a gente tem uma forma que a gente pode tentar encaixar uma representação de forma geral, né, sobre o que seria uma dramaturgia para o teatro fórum que mantivesse esses desejos do teatro oprimido enfim, de analisar a sociedade, de criar diálogo sobre um tema que o grupo quer discutir, né? Esse tema que se quer discutir é para transformar a realidade. Quando a gente criou o Cético, por exemplo, a gente queria transformar uma realidade. A gente estava no meio de uma pandemia, no meio não, no início de uma pandemia. Não temos vacina, a maior morte é de pretos e pardos, eram 72% na época. A gente queria transformar essa realidade, né? A primeira pessoa que morre no Brasil de Covid é uma mulher negra, que pega a Covid dos patrões que foram em viagem para a Europa, as pessoas pretas que têm menos acesso ao sistema de saúde, enfim, são as pessoas pretas que estão se apertando nos ônibus lotados, o secretário diz, não, o Covid não se passa pelo transporte público, e aí, claro, ele não pega ônibus, talvez nunca na vida. São essas questões que a gente tenta encaixar, claro que a gente, como nós, aquilo que Verusca falou, não só o teatro do oprimido clássico, que a gente se inspira, né? Boal sempre disse que o teatro oprimido é um método que está em constante crescimento. Então, não há uma não há uma não há um fiscal dizendo isso é teatro oprimido, isso não é teatro oprimido. Oh, não, sai daqui, você está fora do rol do teatro oprimido. Não temos isso. Então, a gente tem essa estrutura dramatúrgica para fazer, mas a partir disso tem as nossas referências também. Então, ver o nosso desejo de estar no cinema e como é que a gente, a partir do teatro do oprimido, a partir dessas questões que nos basilam, como é que a gente pode transformar isso para uma obra cinematográfica, uma obra de uma performance inspirado no que Boal já fazia na década de 70, com o Teatro Invisível, enfim. Tudo isso é para dizer que, mesmo que a gente parta dos improvisos, a gente estrutura esses improvisos a partir dos passos do próprio método. Então, não é qualquer improviso que vai ser, isso é teatro oprimido. Nós temos os caminhos para isso. Tem um filme que eu acho que com certeza vocês conhecem, que se chama Jogo de Cena, de Eduardo Coutinho. É Eduardo Coutinho? É ele Acho que é mesmo. Eduardo. É ele mesmo. Que é muito isso, né? São os atores que eles pegam relatos de pessoas reais e dramatizam. Isso seria uma forma de teatro do oprimido, não? Ou nada a ver?
Não, isso poderia ser uma das técnicas, mas não necessariamente que isso é teatro oprimido. Entende? Isso não foi uma invenção de Boal, por exemplo. Isso é uma técnica que ele utiliza, mas não necessariamente eita, aquilo que Eduardo Coutinho fez, não necessariamente é teatro oprimido. Porque aí a gente precisa ter algumas questões, né? Tipo, a gente está querendo lançar diálogos sobre que tema, quem é o personagem oprimida, quem é, quem é o opressor, onde é que está a crise chinesa, enfim, Precisa são estar bem delimitadas essas vozes, né? Esses locais de fala, né? isso, exatamente. A gente precisa estar com isso em mente, assim, porque é isso. Assim, tem uma galera que estava utilizando os jogos do teatro oprimido para fazer seleção de trabalho na empresa. Isso é teatro oprimido? Não, o cara está usando o jogo que está lá no Terapêutico, livro né? disponível para. Não, ele está usando uma coisa de RH, é uma outra história. Tá? Mas ele está usando um jogo do método, mas para outra finalidade. O que ele está fazendo não é Sim. teatro oprimido, assim, é uma outra história. E aí quando a gente fala de teatro oprimido, a gente está nesse processo de investigar os mecanismos de opressão, né? É uma das coisas que norteiam, né, assim, o teatro do oprimido. E aí, se você usa o teatro oprimido, no caso, para uma história individual e não para entender a estrutura a partir daquela história, aí Boa até coloca assim, está sendo moralismo, né? Se você só individualiza a história e não culpa a estrutura. Então, isso é importante também a gente pensar, quando sabe se é teatro oprimido ou não. Entendi. E vocês poderiam indicar, assim, livros, peças relacionados ao teatro do oprimido para quem quer aprofundar mais os estudos sobre essa vertente do teatro? Sim, olha, tem muitas peças, muitos livros, muitos, muitos, muitos. Acho que a gente falou muito de Revolução, na Revolução na América do Sul, acho que é fácil encontrar na internet. É uma peça que Boal escreveu na década de 50, ensinou na década de 50. Essa peça é aquela que inaugura o teatro épico no Brasil, então acho que vale muito a pena dar uma lida para, enfim, entender como é o pensamento desse autor, entender como é que ele vê o mundo, como é que ele via a própria sociedade e como esse texto é atual, como esse texto parece que foi escrito essa semana, nessa pandemia, inclusive. Cenas que ele traz no texto são cenas que a gente viu ano passado, o ano inteiro, sobre as questões da fome, do aumento da miséria e tudo mais. Acho que vale super a pena dar uma lida. De livros, eu acho que, não sei, para mim, que foi também trabalhou com Boal, Lico fundou o Centro de Teatro Oprimido do Rio de Janeiro junto com o Boal, quando Boal voltou ao Brasil em 86, que é o Teatro do Oprimido e Negritude, a utilização do teatro fórum na questão racial. A primeira parte desse livro traz um apanhado histórico sobre o teatro oprimido no Brasil, fala sobre o teatro de arena, o sistema coringa, fala sobre como utilizar o teatro do oprimido nas questões raciais, né? Então a gente se inspirou muito nesse livro para as nossas pesquisas desde o ano passado. É isso, tem a Bárbara Santos, os livros da Bárbara Santos, que vale muito a pena dar uma lida. Acho que é isso, vários. É contigo. Eu também pensei naquele livro, o dele, Aqui Ninguém é Burro, que é Aqui o ninguém é burro. período, que é ótimo, engraçadíssimo, mas que tem muitas críticas, enfim, porque foi um período que Boal foi vereador, né, pelo Partido dos Trabalhadores, né, na cidade do Rio de Janeiro. Então, toda aquela vivência, né, na Câmara, tal, ele relata ali, né? Porque mesmo o Boal estando ali como vereador, ele não deixou
de trabalhar com o teatro oprimido, né? Ele tentou, inclusive, aliar, né, a prática do TO dentro, né, desse espaço legislativo. Então, acho que é uma ótima indicação esse livro de Boal. Para se entender mais da estrutura, da metodologia, eu acho que o teatro do oprimido e outras poéticas, né, é importante. Tem várias edições desse livro. Eu indicaria esse também. Eu também indicaria outros, mas assim, que não é de teatro oprimido, mas que também estão dialogando muito com a nossa prática, enquanto Nexo, né? Que a gente tem estudado. Que eu acho que também seria interessante falar. Por exemplo, o livro de Letícia Nascimento, chamado Transfeminismo, que ela é uma professora, que ele faz parte daquela coleção Feminismos Plurais, que é coordenada pela Djamila Ribeiro. E nesse livro ela fala de forma bem didática conceitos de gênero, transgeneridade, estereótipos, mulheridades, feminismo. E tem sido um livro bem interessante, até para a gente realizar nossos projetos, sabe? Escrever nossos projetos, essas provocações que a Letícia traz. Tem outro que tem sido muito importante, que é Um Apartamento em Urano, Crônicas da Travessia, que é de Paul Preciado. E Paul, ele é um filósofo espanhol, né? Então, nesse livro, ele traz escritos que ele produziu entre 2010 e 2018 para alguns jornais e outras mídias. E aí Paul vai analisar política, cultura, novas formas de violência masculina, assédio a crianças trans. Ele faz uma crítica ao governo Trump, né? Fala sobre trabalho sexual, enfim, é uma referência para a gente esse livro também. Tem mais algum amigo? Rapaz, nessa linha, tem um livro que também foi inspiração para a gente em Cético, assim, o pensamento do Frank Wilderson III, que é o Afropessimismo. Esse é um livro incrível para a gente buscar estratégias para os corpos pretos sobreviverem a esse mundo que temem nos matar. Não é um livro de fácil degustação, vamos dizer assim, né? É um livro que fala de uma temática muito difícil, então eu só consegui ler esse livro pela terceira vez que eu tentei, porque na primeira vez, logo na a primeira parte do livro, ele conta um surto psicótico que ele teve, e aí ele narra esse surto, então só o fato de narrar essa experiência no hospital psiquiátrico, isso já me levou a ter crise de ansiedade, então achei um pouco denso para poder ler essa teoria, mas assim que eu consegui ultrapassar essa dificuldade, perceber que isso também está na minha vida, e também eu também tenho semelhanças, a questão da saúde mental, há um recorte racial muito grande. Esse é um livro que eu acho que inspira a gente para o pensamento mais crítico da sociedade em si, sabe? Então, pelo menos tem me inspirado nos últimos 2 anos. Na verdade, assim, tem me inspirado em 2020, 2021 e 2022, acho que é isso. Eu acho que o afropessimismo era algo que eu gostaria de falar aqui nesse espaço. Acho que vale a pena dar uma lida, vale a pena dar uma, uma refletida sobre a experiência de um pensador negro americano e entender o quanto isso também reflete no nosso estado das coisas hoje aqui no Brasil. E eu acho que a gente não pode deixar de falar de Paulo Freire, né? Que o Uhum. livro Pedagogia do Oprimido, ele inspira o teatro do oprimido também, né? O nome teatro do oprimido vem daí, Sim. né? Da pedagogia do oprimido.
Então, é uma referência também. Toda a trajetória, estudo e pesquisa de Freire dialoga muito com o trabalho de Boal, né? E Boal até Maravilha. dizia que Freire era o pai dele, né? Era um pai para ele. Interessante. Também não sabia disso. Quer dizer que uma das É, inspirações para Boal era Paulo Freire também. Vê que Uhum. incrível, né? Esse nome do teatro do oprimido só existe porque existiu a pedagogia do oprimido. Veja Boal só. não pensou assim, estou fazendo teatro do oprimido. A partir do contato com Freire, na verdade, foi uma sugestão, não foi, Vargas? Esse nome, isso. Teatro do Oprimido, porque o editor de Boal disse, olha, tem um cara lá em Recife que faz a mesma coisa que tu está fazendo, só que no campo da educação. Vê aí como vocês são parecidos. E aí, olha só, ele faz a pedagogia do oprimido, então vamos fazer o teatro do oprimido. Um busca a libertação das pessoas em condições de opressão através da educação e o outro através da linguagem teatral. Teatral. Incrível. Incrível, incrível. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma surra de conteúdo aqui. Eu estou muito satisfeita com essa conversa e eu tenho certeza que qualquer pessoa que ouvir esse episódio vai estar com todas as suas dúvidas sanadas. Mas se eu quiser, se eu quiser agora começar a estudar, a fazer teatro do oprimido com vocês, com o Nexto, eu posso? Olha, primeira coisa, escuta nosso podcast, Teó na Escuta, tá lá nas plataformas de áudio. São 4 aulas sobre teatro oprimido. Que a gente está conversando com as pessoas que nos inspiraram a fazer teatro oprimido. Então, Massa. a gente conversa com o Lico Turli, a gente conversa com a Bárbara Santos, o Lico que tem essa pesquisa de uma vida sobre as questões raciais e o teatro do oprimido, a Bárbara com o teatro das oprimidas. A gente conversou com a Dodi Leal, que é a criadora da Teatra da Oprimida, e com a Kelly de Bertoli, que criou o Teatro Social dos Afetos, onde ela vai falar sobre as questões da saúde mental. Ela é psicanalista, enfim, é atriz e desenvolve esse trabalho com o teatro oprimido e a saúde mental há muito tempo. Então, acho que começar a estudar teatro oprimido pelo podcast é uma boa forma para iniciar. E assim, a gente tem formações, a gente tem oficinas, todos os anos a gente está dando oficinas. É só chegar junto, seguir a gente nas redes sociais, nexto.pe, Exatamente. Instagram, Facebook, né, amiga? O Instagram, caso, né, alguém se interesse aí, é @nexto.pe, o Facebook também, e www.nextope.com é o nosso site. Então, quiser, sei lá, de repente, eu quero trazer vocês aqui para minha cidade, fazer uma formação, e aí entra em contato com a gente, né? Que a gente troca figurinhas. Mas agora em fevereiro vai ter, pelo um prêmio de Olinda, né, de oficinas culturais, a gente vai fazer uma semana de uma oficina chamada Teatro Imagem, do Real ao Decolonial, que é justamente com a técnica do teatro imagem, né? Que é uma das vertentes do teatro oprimido. Então, é gratuita e vai ser virtual. Olha aí, dica boa. É isso, gente. Muito obrigada. Gratidão, Verusca. Gratidão, Wagner. A gente vai encerrar por aqui. E escutem, pessoal, escutem o podcast do Nexto. Acessem o site, sigam no Instagram. E até a próxima, gente. Brigadão. Eu que agradeço, muito, muito obrigada mesmo pelo espaço, pela troca, pelo diálogo. Obrigada mesmo, assim. Obrigado também, Maria. Foi um prazer ter essa conversa com você. E vida longa ao Jardim Elétrico. Até uma próxima. Beijão. Um cheiro. Tchau.
E se você gostou do programa e quer me ajudar de alguma forma, envie o teu feedback com algum elogio, crítica ou sugestão para o Telegram do programa. É só digitar Jardim Elétrico Podcast. Não tem mistério, é fácil de encontrar. E se você quiser me ajudar financeiramente com alguma quantia, acesse o Apoia-se do programa. apoia.se/Jardim Elétrico Podcast. Obrigada.